Agora é a hora do show. Bora lá. Repito, independentemente dos vários problemas. Tanto do ponto de vista econômico, político, social, eu repito, independentemente dos vários problemas, quantos planos econômicos... O Gilson Júnior falou assim: Victor, valeu, ontem fui dar uma olhada no STF e estava escrito réu preso. Não, querido, aquele negócio de réu preso que tem lá em cima, ele não é atualizado conforme o processo anda. Réu preso diz que nesse processo ele já foi preso em algum momento, tá? Mas não quer dizer que ele esteja preso atualmente ou não esteja preso, tá? Isso aí não tem muito a ver, mas de qualquer maneira eu vou lá dar uma olhada. Econômicos nós precisamos até chegar ao plano real que debelou a inflação no Brasil e possibilitou uma nova forma de desenvolvimento. No campo, no ponto de vista político, nenhuma democracia no mundo, nenhuma grande democracia como o Brasil, sofreu 2 impeachments nesses 37 anos. De um presidente de direita, de uma presidente de esquerda. Os 2 impeachments foram julgados pelo Senado Federal. O tio Gil tá falando assim: Vitor, me desculpe a insistência, mas o lead foi realizado dia 22. Olha aqui, ó. Essa fala aqui do Xandão, ó, tá aqui, ó. Olha o corte aqui, ó. A história ensina, impunidade, tal. É um caminho que nunca vai... 20º, ó. Tem um vídeo. Esse vídeo aqui é só do Xandão, ó. Esse vídeo inteiro aqui que tá no lead é só do Xandão. Eu não vejo que teve, assim, uma discriminação, não. Federal. Os 2 presidentes foram depostos, os vices assumiram e nós tivemos eleições assim que a data chegou. Ou seja, normalidade institucional, normalidade democrática não significa tranquilidade. Normalidade institucional, normalidade democrática significa saber reagir à turbulência. Saber reagir a partir exatamente do que as balizas constitucionais trouxeram. Nós temos ainda inúmeros problemas. Nós temos problemas de desigualdade social, nós temos problemas de analfabetismo, nós temos problemas na saúde. Mas se nós compararmos o que nós tínhamos antes da redemocratização com agora, o salto brasileiro foi um dos maiores de qualquer democracia do mundo. Nesses 37 anos, a universalização da saúde. Mas há problemas na saúde, há problemas no SUS. Durante a pandemia, nós verificamos como funcionou bem o SUS, com todos os problemas de um país ainda economicamente não rico, diríamos assim, o nosso SUS funcionou perfeitamente. Nós tivemos a universalização da saúde, tivemos a universalização da educação, a taxa de analfabetismo até 88, mesmo do analfabetismo funcional, era gigantesca. Nós não tínhamos, nas eleições de 86, que foi a primeira em que os analfabetos votaram, mas até então nós não tínhamos 60% do povo brasileiro que votava. Nós avançamos também nisso. Temos problemas, temos, como eu disse, uma ainda grande desigualdade social e temos, por óbvio, atualmente uma nociva polarização política que gera reflexos econômicos, gera reflexos sociais, gera reflexos familiares, pessoais, e que precisamos superar. Mas nós conseguimos.
o Brasil... A Iracema Amélia fala assim, Vitor, olha se essa pessoa foi um dos que foi para Brasília. Mas qual pessoa, Iracema? Não sei de qual pessoa você está falando, Iracema. Infelizmente tem um histórico de golpes de Estado. O Brasil que tem um histórico de regimes de exceção. A República Brasileira começa em 1889 já em estado de sítio. Marechal Floriano sucede Marechal Deodoro, estado de sítio. Um leve período de normalidade, 15 anos de ditadura Vargas. Um outro período de semi-normalidade, aqueles que acompanham a história, a política sabem, que entre o final da ditadura Vargas e o início da ditadura militar, nenhum presidente da República conseguiu tomar posse se não tivesse apoio de uma ala das Forças Armadas. Vale lembrar o contragolpe feito para que Juscelino Kubitschek pudesse assumir. Aí tivemos 20 anos de estado de exceção, até que veio a redemocratização. Então, num país que infelizmente tem um histórico de golpismo, nós temos 37 anos de Estado democrático de direito e de estabilidade institucional, que eu repito, não significa tranquilidade, ou como na aeronáutica se diz, céu de brigadeiro, mas significa que nós temos mecanismos importantes, instrumentos necessários para garantir essa normalidade. E nesses momentos onde há intranquilidade, nesses momentos onde a necessidade da aplicação dos instrumentos que a Constituição prevê para garantia da estabilidade democrática, do fortalecimento das instituições, a história do Brasil e do mundo, a história nos ensina que impunidade, omissão e covardia podem, num primeiro momento, parecerem o caminho mais rápido, mais fácil para acabar com os problemas. É um caminho falso. Impunidade, omissão e covardia nunca deram certo na história para nenhum país do mundo. Todos os países que optaram por essa trinca de impunidade, de omissão e de covardia, acabaram corroendo os valores mais importantes da democracia. Todos os países que, num determinado momento, optaram por isso, acabaram, depois de um tempo, extinguindo a sua democracia, o seu Estado de Direito, e levaram anos e anos para recuperar. Nós temos a história aqui da América Latina inteira, infelizmente. Temos a história de Portugal, temos a história da Espanha, a demonstrar isso. E, lamentavelmente, temos hoje a história de vários países do leste europeu. Nenhum desses países que optou por isso conseguiu sobreviver à normalidade institucional. A história recente mostra, a história não tão recente agora, de 80 anos, a história mostra que os países, a época pré-Segunda Guerra, que optaram por isso, atacando os três pilares das democracias ocidentais, os pilares básicos, liberdade de imprensa, eleições livres e periódicas e independência do poder judiciário ou do ramo judiciário,
como se chama em países parlamentares, todos os países que atacaram esses três pilares sempre tiveram exatamente o mesmo discurso para acabar com a democracia, para acabar com a liberdade de imprensa, para extinguir as eleições livres e periódicas e para afastar esse obstáculo que é para uma autocracia a independência do poder judiciário. Sempre o mesmo discurso. O primeiro, sempre a confusão deliberada e dolosa entre liberdade de expressão com liberdade de agressão. Entre dizer que a livre manifestação de pensamento permite o discurso discriminatório, de ódio, misógino, racista, homofóbico, olha aí, ó. Agora, olha lá, antissemita. Todos aqui se recordam de Goebbels. Agora ele tá começando a rebater o André Mendonça, que falou que tudo é liberdade de expressão. Olha agora ele atropelando o André Mendonça, dando os exemplos aqui. Isso aí é liberdade de expressão? Olha aqui, ó. Todos aqui se recordam de Goebbels. Uma mentira dita 1000 vezes vira uma verdade. E ele nem tinha à época os algoritmos direcionados ideologicamente das Big Techs. Imagina se tivesse. Essa confusão sempre foi feita para atacar os pilares da democracia. A história também demonstra que se tentou confundir algumas vezes, e o mundo, por causa desta confusão, o mundo sofreu entre 80 e 85 hoje, é a conta moderna que se faz de mortos na Segunda Guerra, entre 80 e 85 milhões de pessoas, entre civis e militares, e 6 milhões de judeus exterminados em campos de concentração, porque num determinado momento se confundiu covardia com apaziguamento. A covardia de não se enfrentar corretamente o que se deveria enfrentar com a política de apaziguamento de Chamberlain, que permitiu com isso que Hitler dominasse a Europa. Então, omissão, impunidade, olha aí, ó, covardia, apaziguamento, não existe num Estado democrático de direito. O que existe no Estado democrático de direito é aplicação da Constituição. Exato, foi o que eu falei. Aplicação da lei. O que existe no Estado democrático de direito é liberdade com responsabilidade. Você tem, como todos nós temos, liberdade para nos manifestarmos como quisermos, para atuarmos, para conspirarmos. Mas arque com as consequências. Só que nós temos que ter coragem de aceitar a responsabilidade. É isso aí. Democracia é o governo da liberdade com responsabilidade. Exato. Igual para todos. Liberdade, responsabilidade com igualdade. Somente nas autocracias o autocrata pode querer exercer sua liberdade sem limites e não ser responsabilizado. Exato. E por que isso? E eu volto a dizer, nós temos exemplos atuais no leste europeu, porque nessas autocracias, sobre o falso lema de que deve haver uma contenção de determinados setores, imprensa, judiciário, se acabou com a liberdade de imprensa, se prendeu
ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria, sobre o falso lema de que, eles precisam se autoconter, porque eles estão barrando. Olha aí, ó, a autocontenção que o Mendonça falou. O Mendonça falou, nós temos que exercer a autocontenção. Olha aí, ó, olha o ministro Alexandre de Moraes dando uma direta no Mendonça, tá? Atropelou o Mendonça, olha lá. Porque eles estão barrando o ataque à democracia. Estão barrando tudo que eu quero fazer. Isso é coisa de autocrata. Isso é coisa de ditador. Ó, deixa eu voltar aqui que ele falou da autocontenção, ó. Estão barrando tudo que eu quero se autoconter. Sobre o falso lema de que, eles precisam se autoconter, porque eles estão barrando o ataque à democracia. Estão barrando tudo que eu quero fazer. Isso é coisa de autocrata. Isso é coisa de ditador. E esse método não funcionou, não vai funcionar, e aqueles que tentarem no Brasil serão responsabilizados. Não se pode atentar contra a democracia e, se der certo, é uma ditadura. Se não der certo, desculpa, volto para casa para me reorganizar. Exatamente isso. Entendem agora? A irresponsabilidade, inclusive, daquele outro deputado que eu falei, é assim, eles tentaram dar o golpe de Estado. Se eles tivessem conseguido, nós estaríamos hoje numa ditadura e ninguém saberia o que ia acontecer. Nós estaríamos sendo perseguidos, mortos, as pessoas teriam que ir para fora do país, soldados poderiam entrar na tua casa, tomar a tua casa porque não tem mais lei. Aí, como não deu certo, agora eles querem anistia. Não deu certo, não tem ditadura. Eu quero ir para minha casa. Não, você vai sofrer as consequências da tua tentativa. É assim que funciona. Perfeitamente isso. Parabéns, ministro. Liberdade com responsabilidade. Quem não quer ter responsabilidade é porque não tem coragem de assumir os seus atos. Exato. E no Brasil, nós mantivemos, e o nós que eu digo é a sociedade brasileira, nós mantivemos firmes os 3 pilares das democracias ocidentais. A imprensa livre, em que pese os ataques incessantes que a imprensa livre, a imprensa tradicional, a imprensa séria, vem sofrendo há anos de direcionamentos pagos pelas big techs, ataques a jornalistas, mas a imprensa livre, que é pilar da democracia, permanece firme. Eleições livres e periódicas. O Brasil dá um exemplo ao mundo. A cada 2 anos, nós temos eleições. De 2 em 2 anos, ou nós elegemos os nossos representantes gerais, ou os locais, tanto do legislativo quanto do executivo. E é o único país do mundo que, com 158 milhões de eleitores, em pouquíssimas horas dá o resultado das eleições. Nós não deixamos, enquanto sociedade, e aqueles que viveram sob a ditadura sabem isso, nós não podemos deixar que retirem das brasileiras, dos brasileiros, esse orgulho. Nós temos eleições de 2 em 2 anos. Quem ganhar, assume. Quem perder, tenta daqui
2 anos ou 4 anos. Isso é democracia. Isso é liberdade com responsabilidade. Nós temos, então, imprensa livre, nós mantivemos eleições livres e periódicas e, apesar de todos os ataques, nós mantivemos um poder judiciário independente no Brasil. Só um poder judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência. Olha lá. Agora ele tá falando daquele negócio lá, do medo e do respeito. Alexandre de Moraes agora tá falando certo, tá corrigindo a fala daquele lunático do André Mendonça, olha lá. Um judiciário vassalo, covarde, um judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um judiciário independente. E o judiciário no Brasil é um judiciário independente. O judiciário que não é independente não tem o direito de ser chamado judiciário. Cara, eu posso garantir aos senhores e às senhoras que no Brasil o judiciário é independente e é corajoso. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora. De dentro ou de fora. Isso aí também tem um pouquinho do André Mendonça, hein? O que importa? O juiz que não resiste à pressão, que mude de profissão. E vai fazer outra coisa na vida. André! Vaza, André! Vaza, André! Vaza! Tu não serve para ser juiz em lugar nenhum. O judiciário, ele cresce com a pressão, porque é essa a função do juiz: julgar e decidir, manter a democracia e o Estado de Direito. E é isso que nós chegamos agora em 2025. É exatamente nesse momento que nós estamos. Um momento que, se não fosse essa odiosa polarização ideológica, infelizmente muito capitaneada pelas redes sociais e pelo ódio que se destila nas redes sociais, todos os brasileiros e brasileiras, independentemente da posição política, de direita, de esquerda, de centro, liberal, progressista, conservador, todas as posições são razoáveis e respeitáveis. Se não fosse essa odiosa polarização, repito, insuflada pelo ódio das redes sociais, todos os brasileiros deveriam estar comemorando que o Brasil resistiu a ataques, que o Brasil passou, nesses 35 anos, diversas provações. E chegamos hoje, em 2025, como Estado democrático de direito, com a imprensa livre, com eleições. Daqui um pouco mais de um ano teremos novas eleições e com judiciário independente. Isso significa que nós não temos desafios para o futuro? Claro que temos. E temos diversos desafios. Todas as instituições, todos os poderes, a sociedade civil, todos nós temos que constantemente nos aperfeiçoar. E eu venho dizendo e repetindo, e vou tomar liberdade de, nesses 6 minutos finais, antes que o João Dória me expulse, nesses 6 minutos finais, tomar liberdade de dizer para vocês que o desafio brasileiro para os próximos anos se chama segurança. E segurança no seu tripé: segurança institucional, segurança jurídica e segurança pública.
Não há como um país avançar. Gente, tem um cara aqui que falou assim, Moacir Coimbra. Ele falou assim, ó, começou na Venezuela, logo logo chega no Brasil, caças aos narcotraficantes. Ô Moacir, eu não sei se você sabe, mas quando um país invade o outro, tá? E dá pra ver que você é um cara aí que não tem condição nenhuma de guerra, nem de luta, nem de absolutamente nada. Quando um país invade o outro, sabe o que os soldados fazem? Eles fazem qualquer coisa para chegar no seu objetivo. Se a tua casa estiver no caminho de um grupo de soldados e esses soldados estiverem com sede, com fome ou com qualquer outro tipo de vontade, sabe o que eles vão fazer? Eles vão dar uma bicuda na sua porta, tomar tudo que tem na sua casa. Isso se não se aproveitarem dos teus parentes, de você, da tua esposa e de todo mundo. Por quê? Porque num país invadido não tem mais lei, seu ignorante. Você nunca esteve numa guerra e espero que nunca esteja. Porque a guerra não é uma coisa... Você vê muito filme. Na hora de uma guerra, os soldados que estão invadindo aquele país, eles não respeitam mais aquele país. Se os Estados Unidos invadem a Venezuela, você acha que os venezuelanos serão respeitados pelos combatentes dos Estados Unidos? Pelos combatentes não, pelos invasores, vagabundos e safados dos Estados Unidos? A partir do momento que eles estão lá, eles não estão dominando só um pedaço de terra, eles estão dominando uma população. E você acha que todos os soldados americanos são santinhos? Você acha que lá dentro não tem ladrão, estuprador, assassino? Todo lugar tem. Na polícia tem, na igreja tem, todo lugar tem. Então, para você que é imbecilizado e que acredita que um outro país invade um outro país respeitando as liberdades e respeitando a história daquela população, não existe isso. Invasão é simplesmente uma invasão. É quando as leis sucumbiram à força. E a força não distingue ninguém. Quando um país entra, você, Moacir, pode puxar o saco de quem for, mas você só será mais um brasileiro indefeso. E você pode até, quando arrombarem a porta da sua casa, você pode até estar com uma camisa americana. E mostrar, eu amo a América. Sabe o que o cara vai fazer? Ele vai rasgar a tua camisa e vai falar assim, quem deixou você se vestir com a camisa do meu país, seu vagabundo? E é bem capaz de tomar uma surra se tu não for morto. Vocês são pessoas que deveriam primeiro estudar um pouco antes de falar bosta. Vocês não sabem o que é uma guerra. E eu espero que nós nunca saibamos o que é uma guerra. Ser vassalo de alguém não quer dizer nem de perto que você será respeitado por alguém. Os fortes, as pessoas fortes, os grandes líderes, só respeitam aqueles que também são fortes e são grandes líderes. Vassalos são jogados na vala do esquecimento e na vala do desrespeito. Serão pisoteados como se nada fossem. E pelo jeito, você está querendo ser um deles. Se nós não melhorarmos e consolidarmos essas três espécies de segurança. A segurança institucional
é necessária com fortalecimento dos três poderes, do fortalecimento e o equilíbrio entre os três poderes. É difícil, mas é necessário uma reforma política e ninguém, milagre da reforma política ideal. Não há no mundo nenhum sistema político eleitoral idêntico ao outro. Não existe. Não existe um parlamentarismo idêntico ao outro. O parlamentarismo inglês, totalmente diferente do parlamentarismo alemão. O semipresidencialismo português, totalmente diferente do francês. O nosso sistema presidencialismo, diferente do norte-americano. Mas nós temos que verificar uma maneira de aproximar mais o eleitor do seu representante. Uma maneira de possibilitar uma cobrança maior, uma fiscalização maior. Pesquisas feitas logo após o segundo turno das eleições, com 3 semanas após o segundo turno, mostram que só 30% das pessoas se recordam em quem votaram para deputado federal. Eu não estou dizendo 3 anos ou 30 anos, eu estou dizendo 3 semanas. Isso não é possível. Então, o fortalecimento institucional, fortalecimento da segurança institucional passa por a necessidade de aperfeiçoamento. Como também, e aqui o judiciário deve fazer uma meia-culpa, um dos 3 fatores mais importantes da segurança, a segurança jurídica. Há necessidade de reformas, mas não só reformas legislativas, reformas no funcionamento do Poder Judiciário. Não é possível, e eu digo isso com absoluta tranquilidade, eu fui promotor, instaurei inúmeros inquéritos civis, hoje sou ministro, faço parte do Judiciário, mas não é possível que a cada empreendimento haja um inquérito civil e eventualmente uma liminar, e que essa liminar demore anos para ser julgada e os investimentos fiquem parados. Não importa se está certo ou errado o investimento, importa que nós temos que alterar o funcionamento do judiciário para que se resolva logo. Você quer construir uma empresa, vai gerar milhares de empregos, milhões em impostos, desenvolvimento, e aí vem uma liminar, e para julgar, afinal leva 2, 3, 4 anos. Quem que vai investir no Brasil assim? Então é segurança jurídica. E isso é um grande desafio, mas será um grande desafio que nós vamos avançar. Eu digo nós, porque primeiro o ministro Fachin, que assume agora dia 29 de setembro, e eu assumo como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, e depois, na minha gestão, essa questão de segurança jurídica e segurança pública. Alguém poderia dizer aqui, o que o judiciário tem a ver com segurança pública? Tudo. Tudo. Tem os prós e contras de você ter passado em vários locais do balcão. Eu, graças a Deus, passei por vários locais. Então, como disse, fui promotor, fui secretário de segurança, fui ministro da Justiça e Segurança nas Olimpíadas. E eu sempre defendi que segurança pública, a segurança pública primária, óbvio que segurança pública com educação, desenvolvimento social, os índices de criminalidade diminuem. Mas o combate imediato à insegurança. Gente, não esqueçam, tá? Eu tenho avisado muito aqui na live que o assessor do YouTube, né, um dos assessores, né, que me dá as dicas para manter o canal sempre ativo, o YouTube libera um assessor e ele disse que eu precisava, porque eu nunca fiz isso, mas ele disse que eu precisava fazer, que é pedir para as pessoas que me assistem verificarem a inscrição no canal, porque ele disse que 40% dos meus das pessoas que assistem o canal aqui, assistem pela televisão.
Então, essas pessoas que assistem pela televisão nem sempre estão inscritas no canal, porque na televisão não tem o lance de se inscrever lá, é mais difícil. Então, se você assiste pela televisão, pegue o seu celular, verifique se você está inscrito. E se você também não está assistindo pela televisão, verifique também se você está inscrito. Outra coisa que eu preciso dar aqui de recado, tá? É muito importante que você seja assinante do canal. Isso é a única certeza de que nós temos para se manter de pé. E já começamos a nossa campanha, a que vai até dia 5, que é o pagamento mensal da nossa assessoria jurídica. Então, quem puder ajudar, qualquer quantia, tá bom, queridos? É nesse Pix que tá aqui na tela, que é um telefone. Tá bom, queridos? Um beijo no coração de cada um de vocês, principalmente daqueles que todo mês ajudam esse canal a manter essa assessoria jurídica maravilhosa que defende esse canal com unhas e dentes, tá bom? Estamos sendo vencedores, continuaremos assim, mas isso só é possível porque você ajuda. Eu agradeço muito a todos vocês, tá bom? Vamos lá. Sem o Poder Judiciário, sem o Ministério Público, fica capenga. A polícia tem que fazer o trabalho dela, mas a justiça também. Eu cito só 2 exemplos, para não me alongar muito. Audiência de custódia. A audiência de custódia não é um instrumento ruim. O desvirtuamento da audiência de custódia. A audiência de custódia, e lá atrás, quando saiu, e eu fui o primeiro secretário de Segurança Pública a instalar numa capital, o ministro Lewandowski, que à época era o presidente do Supremo, obrigado, e pediu, eu devo entender que a água eu posso falar mais à vontade. Eu chamei desde o início como um habeas corpus social. Por que isso? Quem tem condições econômicas, se é preso, imediatamente entra com habeas corpus. Infelizmente, e agora já vem melhorando em virtude da estruturação das defensorias públicas. Mas quem não tem, às vezes fica semanas. Então qual é a ideia? Você leva para ver a regularidade da prisão. Para ver se a prisão não teve abusos. O que não é possível, e por isso que eu digo, o instrumento é bom. Nós temos, enquanto judiciário, que evitar a deturpação. Não é possível que alguém, como numa cidade do interior do Ceará, que agora realmente eu não me lembro o nome, em um ano tenha passado por 76 audiências de custódia. É o recorde mundial. Dá mais de 6 audiências de custódia por mês. Olha, o juiz não pode, comete o crime, solta, comete o crime, solta. Então, nós temos, e o nós aqui é uma meia-culpa do judiciário, é que reestruturar comarcas. A ideia de um juiz em cada comarca, um juiz criminal, é uma ideia do século XIX. Várias mudanças foram feitas. Recentemente, acordo de não persecução penal para os crimes mais leves. Então, aquelas cidades menores, hoje, o juiz criminal está com pouco trabalho. Porque o que... Gente, eu preciso também avisar todos aí que gostam da live que a gente vai entrar numa nova fase aqui do canal, tá? Que nós teremos agora um podcast aqui também, tá? Vamos chamar convidados, a gente vai começar a trabalhar esse espaço aqui. E se você conhece alguém interessante que queira participar aqui do canal, ser entrevistado, um debate, tá? Entre em contato, mande aí nos comentários quem vocês querem que participe aqui, que eu converse, tá? Isso tudo é muito importante, tá? Isso aí é tudo muito importante para a gente desenvolver ainda mais, tá bom? O canal aqui, e a gente vai começar a ter esse espaço democrático aí para um bate-papo bem franco assim, olhando no olho, tá bom, queridos?
Porque o que antes era toda uma instrução, testemunhas, sentença, vários habeas corpus, hoje é um acordo e não persecução penal. Então é a hora de reestruturar a justiça criminal. O crime grave, ele não é municipal, salvo um ou outro. Mas o crime grave hoje, o crime organizado, ele é intermunicipal. Vide o novo cangaço em alguns locais. É interestadual e é internacional. Então nós temos que regionalizar também o judiciário. Não há, e as senhoras e os senhores podem acreditar nisso, não há nenhum órgão de Estado que tenha um banco de dados. Peraí, gente, tem alguém ligando aqui na live, só um segundo, peraí. Alô, quem fala? Fala aí, Vitor. Aqui é seu amigo Quirino. Tô Olá. acompanhando sua live, cara. Olá, Quirino. Tudo bem, querido? O que manda? Cara, deixa eu te falar. Eu já sou inscrito seu, bicho. Já desde quando você tinha pouco mais de, acho que 2.000 inscritos, mais ou Que menos. legal, cara. Te agradeço. Não, desde eu vi seu crescimento. Cara, assim, muito gratificante, cara. Você tá acompanhando esse pessoal e na tela aí agora tá o cara que garantiu a nossa vida democrática mais assim segura, bicho. Sério Sim, mesmo. sem dúvida. E ele expor essa coragem com esse tipo de fala, isso já demonstra também que, assim, eu acho que isso dá mais segurança para outros não tentarem, né? Nossa, você tá doido. Alexandre de Moraes hoje, Vitor, eu acho que é o homem da década, se eu não me engano, viu? Sim, Sério, ele vai entrar pros livros de história, né? Não tem mais como ignorar, né, a figura do ministro Alexandre de Moraes, né? Com certeza. Viu? É um cara muito firme, um cara que tem que inspirar muitas outras autoridades, sabe? Sim. A se manter na justiça, se manter no que é correto, assim, aconteça o que acontecer, manter firme, e a própria sociedade reconhece isso. Respaldar, né? A própria sociedade tem que estar sempre respaldando, né, o ministro. E eu vou falar pra você, sabe? Eu acho que, assim, eu nunca fui muito a favor de ficar indo pra rua pra exaltar alguém e tal, pra não ser meio confundido com o bolsonarismo, né? Com uma certa idolatria. Mas, na verdade, eu acho que tá faltando, né? Tá faltando o reconhecimento popular para algumas figuras, e uma delas é o ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que um dia nós deveríamos ir lá, ir pra rua para mostrar que nós, gostando ou não importa se você gosta ou não gosta do Alexandre de Moraes, mas a gente deveria ir pra rua para mostrar que nós estamos firmes, né, na soberania nacional, e, obviamente, colocar no meio dessa manifestação o Alexandre de Moraes como grande defensor, né? Eu acho que é importante a gente ir pra rua e mostrar que a gente não é vassalo de ninguém. Tá faltando um pouquinho disso aí. Com certeza. Te liguei só pra te parabenizar, viu? E eu tô acompanhando todo dia suas lives. Continua, porque a gente precisa muito dessa voz ativa, igual a sua, pra representar a gente que pensa da mesma maneira, tá bom? Cara, eu fiquei muito feliz, viu, de conhecer você, de você estar ligando aqui, de saber que você tá desde o começo aí, viu que a luta não é fácil, né, querido? É isso aí, e é mais uma prova de que seu telefone funciona, e esses caras ficam aí só vomitando nem sei dizer, asneira, e parabéns mesmo, tamo junto, viu? E Xandão neles, viu? Obrigado, querido, Xandão neles, bora lá, vamos lá. Obrigado, até mais. Um abraço, tchau. Muito bom, gente, essas ligações são muito bacanas. Vamos lá, obrigado aí, Quirino, vamos lá. Do ponto de vista criminal, maior que o judiciário. Nem a polícia, porque o judiciário tem todos os dados desde o início da investigação. Gente, o Ricardo Carvalho falou assim: Victor, essa forma de escolha de ministros do STF, há possibilidade de agir na defesa de seu presidente que nomeou e não deveria ter no máximo 4 anos de mandato? Não, tudo errado, querido, desculpe, tudo errado. Primeiro, quem escolhe o ministro não é o presidente da República. O presidente da República, ele indica o ministro,
Indica. Por quê? Porque ele foi a pessoa mais votada. Então, ele tá indicando com o aval da maioria da população que vota. Não da maioria da população, mas da maioria da população que vota, né? E quem aprova o ministro é o Senado Federal, não o presidente. O presidente apenas indica. Ou seja, o ministro do Supremo ele é aprovado pelo Senado Federal, pessoas eleitas também com voto majoritário, é indicado pelo presidente da República. Então, a indicação e a nomeação é totalmente justa, tá? É justa e democrática. Agora, depois, o que o ministro faz está registrado nos autos. E a gente tem que levar sempre em consideração que quando um ministro, igual o ministro André Mendonça, dá votos absurdos, ele sempre fica isolado. Então as votações sempre são 8-2, 8-1, entende? Então isso só mostra quem o ministro Alexandre de Moraes, quem o ministro André Mendonça é e quem o ministro Nunes Marques é. Então, para mim, tranquilo. Eles terem essas votações avassaladoras contra eles demonstra como eles estão fora da realidade, como são pessoas que nem deveriam estar lá, né? Durante toda a ação penal e durante toda a execução. Olha, o judiciário tem que começar a trabalhar com inteligência artificial esses dados, para que a justiça criminal seja mais eficiente. Então, há espaço para nós avançarmos também do ponto de vista do Poder Judiciário no combate à criminalidade organizada, na melhoria da segurança pública. Segurança institucional, segurança jurídica e segurança pública, com isso, se nós, os poderes se unirem em torno disso com a sociedade civil, nos próximos 10 anos, nós vamos dar um salto gigantesco no Brasil. Muito obrigado pela atenção. Gente, simplesmente fantástico. O Alexandre de Moraes sempre dando um show, né? E o Alexandre de Moraes, assim, hoje, sem dúvida nenhuma, né? Inclusive agora ele está dando aula na USP também, né? Assim, o Alexandre de Moraes é um cara que hoje virou referência mundial, né, no direito. E a gente tem que lembrar o seguinte, tem o pessoal que tá comemorando, Alexandre de Moraes sancionado. Gente, ser sancionado pelo Trump, vamos lá, vamos pensar aqui de forma lógica. Ser sancionado pelo Trump hoje é um sinal que você está no caminho certo. O Trump hoje é a figura política mais bizarra das últimas décadas. Se o ministro Alexandre de Moraes está sendo sancionado pelo Trump, é porque ele é a parte boa da história. O Trump é criminoso. O Trump ele tem sérios problemas da vida pessoal. Ele é tudo ao contrário do que os bolsonaristas pregam, mas os bolsonaristas idolatram o Trump. Sabe? É simplesmente assim. O Trump, ele tem problemas na vida sexual, na vida afetiva, na vida administrativa das suas empresas. Então, tudo que acontecer, todo mundo que é atacado pelo Trump, é porque essa pessoa atacada tem uma reserva moral, tem uma conduta ilibada. Ao contrário daqueles que são amados pelo Trump. O Trump gosta de bandido. Essa é a verdade. Simples assim. Tá? O Luiz França falou assim, Vitor, hoje você não entra nos Estados Unidos. Provavelmente não, porque eles vão ver eles podem ver o meu, como se diz? As minhas opiniões sobre o Trump e não vão deixar eu entrar. É aí que a gente vê a democracia do Trump. A democracia do Trump é a liberdade de expressão para aqueles que falam bem de mim. Para quem não fala bem de mim, não tem liberdade de expressão. Essa é a liberdade de expressão seletiva dos bolsonaristas, que mostra mais uma vez que os bolsonaristas não passam de lunáticos hipócritas. Simples assim, tá?